O que acontece entre a morte e a ressurreição do corpo? Leiamos. Também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos, que já estão sendo castigados. 2 de Pedro, capítulo 2, versos 9. Quando apresentamos essa passagem aos mortalistas, adventistas do sétimo dia e testemunhas de Jeová, como prova de que na morte a alma dos perdidos já estão em sofrimento no estado intermediário, eles costumam justificar usando algumas poucas traduções que dão o sentido que querem dar ao texto, de que o castigo é um castigo futuro. Vejamos essas traduções. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Versão Almeida Corrigida e Fiel. Portanto, Jeová sabe livrar da provação os que têm devoção a Ele, mas reservar os injustos para serem destruídos no dia do julgamento. Versão Tradução do Novo Mundo. Bem, entretanto, a maioria esmagadora das traduções traduz corretamente, dando o sentido de que os perdidos estão aguardando o juízo já sob castigo, mostrando que existe sim o estado intermediário. Vejamos algumas traduções. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Versão Almeida Revisada Atualizada. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Versão Nova Versão Internacional. Vemos, portanto, que o Senhor sabe resgatar das provações os que lhe são devotos e, ao mesmo tempo, manter os perversos sob castigo até o dia do julgamento. Versão Nova Versão Transformadora. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Versão Nova Almeida Atualizada. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Versão King James Atualizada. Portanto, todas essas traduções não apoiam a interpretação dos mortalistas. Bem, no contexto do capítulo 2 de sua segunda carta, Pedro vem expondo a severidade do julgamento de Deus sobre os anjos que pecaram, sobre o mundo antigo e sobre Sodoma e Gomorra. De acordo com o versículo 4, que faz conexão com o versículo 9, Deus lança os anjos que pecaram no inferno. Tártaros, que no original grego é um verbo e não substantivo, e significa lançar ao Hades, ou inferno, para serem guardados até o julgamento. Vejamos. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. 2 de Pedro, capítulo 2, versos 4. Veja que Pedro diz que os anjos que pecaram estão no inferno, reservados para o juízo. E no versículo 9, ele vai falar dos ímpios. A estes, ele diz que Deus sabe como reservar e manter sob castigo até o dia do juízo. Os mortalistas interpretam que reservados refere-se ao futuro.
Entretanto, a palavra grega utilizada nesse texto, kolazomenos, é a forma de particípio presente do verbo kolazo, que significa punir. O tempo presente do particípio transmite a ideia de que esta punição é contínua. A expressão até o dia do juízo, eishemeran kerizeus, no original, nos revela que o que é descrito aqui não é o castigo final dos ímpios, mas uma punição que antecede o dia do juízo. O texto, na ideia dos mortalistas, fica assim: estão reservados para o dia do juízo para serem castigados. Só que o verbo kolazo está no particípio presente. Como pode alguém ser mantido para o dia do juízo, para ser castigado só nesse dia, se o verbo indica um castigo presente e não futuro? Essa interpretação não concorda com os originais do texto bíblico. Os mortalistas também argumentam que no capítulo 3 dessa mesma carta aparece uma frase parecida, em que Pedro diz: mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 2 de Pedro, capítulo 3, versos 7. E aí perguntam os mortalistas: os céus e a terra já estão sendo castigados nesse momento? Bem, as duas construções são parecidas, porém diferentes. Enquanto a primeira, 2 de Pedro 2,9, afirma que os ímpios estão reservados para o juízo, mas já estão sendo castigados, a segunda, 2 de Pedro 3,7, que fala dos céus e da terra, diz apenas que estão reservados, mas não que já estão sendo destruídos, queimados ou castigados nesse momento. Além disso, o verbo que aparece no original para reservado não é kolazomenos, que aparece no capítulo 2. O verbo em 2 de Pedro 3,7 não está no particípio presente. Não denota ideia de continuidade. Tem apenas o significado de armazenar, reservar. Portanto, não dá para justificar 2 de Pedro 2,9 com 2 de Pedro 3,7. Outro artifício criado para negar a clareza do texto é dizer que o manter sob castigo os ímpios é agora, nessa vida terrena. Mas como assim? Como é que Deus está reservando sob castigo essas pessoas nessa terra, se Deus está sempre dando oportunidade para o arrependimento, oportunidade para o perdão, para a salvação? Até porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Logo, Ele não pode estar reservando essas pessoas agora, em vida, para serem castigadas futuramente no Geena. Se assim o fosse, significaria então que Deus decretou a condenação delas. Elas não teriam mais a chance de serem salvas, o que não condiz com a mensagem do Evangelho. Logo, não pode ser sustentado que a punição aqui mencionada seja administrada nessa vida atual, uma vez que as palavras até o dia do juízo estendem claramente a punição até aquele dia. Além disso, fica claro que nos dois versículos 4 e 9 de sua segunda carta, Pedro está falando de um plano espiritual e não de um plano terreno. Portanto,
Essa passagem é contundente em mostrar que aqueles que se perderam já estão sofrendo as consequências. Em um outro plano espiritual, provando que existe o estado intermediário entre a morte e a ressurreição do corpo. Para se negar isso, só deturpando o tempo gramatical dos originais do texto bíblico e criando artifícios, como fazem os mortalistas.